Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Acabou agora há pouco o jogo do Flamengo. E, mano, assim, cara, esse jogo, né, o Flamengo fez dois jogos em um. No primeiro tempo, a gente viu aquele mesmo Flamengo do Vitor Pereira. Um Flamengo desorganizado, um Flamengo que não conseguia ter controle do jogo, o Flamengo que não intimidava o time do Fluminense em nenhum momento. Ah, mas o time do Fluminense também não conseguia criar muita coisa. Tá, o Fluminense também não conseguia fazer muita coisa. Também estava jogando ali, né, num nível bem abaixo ao que se esperava. Mas o mando era do Flamengo. Então, se de repente esse jogo terminasse com um empate, para o Fluminense era um resultado magnífico, né, frente a mais de 57 mil torcedores do Flamengo. No primeiro tempo, Vitor Pereira escolhe uma escalação alternativa, deixa Gabigol, deixa Everton Ribeiro no banco de reservas, e já não tinha o Arrascaeta. Então, sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, o time basicamente perdia todo o seu setor de criação. Gerson estava muito abaixo da performance, né? Tava devagar, tava lento, visivelmente não estava performando bem, e o time não conseguia se encaixar como um todo. E aí vem o segundo tempo. No segundo tempo, o time do Flamengo ele melhora na sua postura, né, na sua performance como um todo. Parece que os jogadores entram mais ligados, parece que entram ali, né, dá um gás a mais, e parece que entram a fim realmente de fazer a diferença e de jogar pelo menos com mais vontade. Então o time começa a apresentar um pouco mais de afinco, um pouco mais de vontade. Até que, em uma jogada, muito bem trabalhada no começo da área, a bola sobra ali pro Ayrton Lucas, que pela diagonal entra e faz um golaço. E por falar em Ayrton Lucas, foi um dos grandes jogadores da partida. Foi o jogador que muitas das vezes ele mudou, ele trouxe dinâmica, ele trouxe agressividade ofensiva para o time do Flamengo. Ayrton Lucas hoje fez uma partida vital. Foi o principal pilar estrutural ali de jogadas que culminaram nos gols do Flamengo. Jogadas que culminaram em perigo para que houvesse gols do Flamengo. Então o Ayrton Lucas ele foi um grande articulador ali pelas laterais no jogo de hoje. E foi isso que aconteceu. Ele vai lá e faz o primeiro gol depois de uma jogada bem trabalhada. A partir daí, o Fluminense ele começa a correr atrás também. O Fluminense se vê obrigado a subir as suas linhas e ir atrás do gol. E uma vez eu falei em um vídeo, inclusive os torcedores do Fluminense não gostaram disso, eu falei que o Diniz ele não era bom em formar sistemas defensivos. Falei isso num vídeo uma vez. E os caras ficaram bravos comigo. Porque assim, ele monta muito bem setores de transição, principalmente intermediária, ofensiva. Só que ele não sabe organizar setores defensivos. E era aí que entrava o X da questão. O Flamengo precisava imputar mais agressividade, porque se o Flamengo deixasse o Fluminense jogando, o Fluminense ia chegar ao gol de empate. E quase chegou ao gol de empate, porque logo depois que o Flamengo faz um gol, o Fluminense joga suas linhas lá em cima e se projeta ofensivamente de maneira muito mais agressiva para fazer o gol de empate e quase chega perto dele em algumas oportunidades. Só que aí que entra as substituições do Vitor Pereira. Vitor Pereira modifica completamente o time, coloca Gabigol, coloca Everton Ribeiro, coloca Vidal e o time melhora muito nos seus setores de articulação intermediária, principalmente pela presença do Everton Ribeiro lá. É aí que nasce, inclusive, um dos gols do Pedro. O Pedro ele faz o gol numa jogada que se inicia na intermediária e depois se estende com o Ayrton Lucas indo em profundidade, fazendo mais uma vez uma atuação magnífica naquele momento, cruzando a bola para a área que passa por os jogadores, ele passa pelo Gabigol, passa por outros jogadores do Flamengo e encontra o Pedro que coloca a bola para dentro da rede. Então, a substituição que o Vitor Pereira faz nesse momento, ela foi vital para que o Flamengo conseguisse impor o seu jogo em cima do Fluminense. E a partir daí, cara, os jogadores do Fluminense começam a ficar nervosos, né? Começam a ficar nervosos, começam a perder tempo de bola, já tá todo mundo cansado, e aí gera aquela confusão com a falta ali do jogador do Fluminense em cima do jogador do Flamengo. E aquele momento era tudo o que o Flamengo queria, mano. Tudo que o Flamengo queria. A câmera uma hora mostra, né? Foca ali no Vitor Pereira, e ele está, cara, assim, ó, sereno, tranquilo, sentado no banco. Ele nem se dá o trabalho, o negócio pegando lá, técnico sendo expulso, jogador recebendo cartão. E, cara, ele nem se preocupa em levantar e mexer com aquilo. Meio que tipo assim, cara, estamos ganhando pra gente quanto mais enrolar, quanto mais os caras ficarem nervosos e pilhados, melhor. E aí, com isso, um jogador do Fluminense ele é expulso e o Fluminense fica com um a menos. E aí, mano, os caras não conseguem mais criar, porque já estão cansados.
porque não consegue mais se reorganizar, e o Flamengo consegue ali imputar o seu jogo naquele resto de tempo e segurar o placar. Teve até um outro lance ali que o Fluminense conseguiu encontrar uma jogada e tentar uma oportunidade, mas acabou não resultando em nada e termina o jogo com uma vantagem, uma boa vantagem para o Flamengo. O Flamengo carrega um 2-0 de placar para o próximo jogo e vai começando a encaminhar muito bem a sua, né, a sua vitória, né? Vamos ver no final. Obviamente que nem tudo está decidido. A partida que o Flamengo fez no primeiro tempo, ela precisa ser reajustada, porque não foi uma partida muito boa, e não pode se esquecer que no próximo jogo o Fluminense já entra com a obrigação de chegar pelo menos ao empate para estender essa disputa. E o Fluminense vai fazer isso. Então no próximo jogo já fica mais fácil traçar o perfil tático e técnico da equipe do Fluminense, né? Porque os caras precisam ir atrás dos gols, precisam ir atrás da vitória ou do empate. Então talvez é mais fácil as tomadas de decisões já enxergando que seu adversário vai vir para cima, vai subir linhas e vai vir de maneira mais ofensiva e mais agressiva taticamente falando. Coloca nas opiniões aí, e é isso daí, pessoal. Forte abraço a todos, valeu, falou, até mais.